Ela disse, não seja tão possessivo. Meu corpo é meu. Depois que questionei um chupão no pescoço dela, respondi, você está absolutamente certa. Então, mudei o beneficiário da minha apólice de seguro de vida dela para o meu irmão. Ela descobriu o quão não possessivo eu era quando percebeu que não tinha mais direito ao maior bem do meu futuro. A primeira coisa que vi ao acordar na última terça-feira foi o chupão. Não era uma marca fraca, ambígua. Era um hematoma roxo escuro, com aparência irritada, bem ali na pele pálida do pescoço da minha namorada, logo abaixo da orelha. Era o tipo de marca que não acontece por acidente. É uma declaração, uma marca. E não era minha. Sou bombeiro. Minha vida inteira é sobre correr para prédios em chamas enquanto todos os outros correm para fora. Sou treinado para manter a calma no meio do caos, avaliar a situação, identificar a ameaça e neutralizá-la. Mas enquanto eu estava ali, na luz tranquila da manhã do nosso quarto, encarando aquela marca no pescoço da Sarah, senti um tipo de pânico frio que nunca havia experimentado em um incêndio. O fogo, percebi, estava na minha própria casa. Para ser honesto, os alarmes de fumaça já vinham disparando há meses. Eu apenas continuava apertando o botão de soneca. Sarah e eu estávamos juntos há 3 anos, morando juntos há 2 em um apartamento que comprei antes de conhecê-la. O primeiro ano foi do tipo de amor fácil, confortável, sobre o qual você constrói uma vida. Mas algo mudou quando ela conseguiu um novo emprego em marketing em uma startup moderna no centro da cidade. Ela começou a se misturar com um novo grupo. Solteira, festeira e, pelo que pude perceber, moralmente alérgica ao conceito de monogamia. De repente, a vida que havíamos construído tornou-se fonte constante de reclamações para ela. Era quieta demais, chata demais, estável demais. Ela começou a falar sobre sua liberdade e individualidade. Os sinais de alerta começaram a aparecer um por um. Havia as noites longas que se estendiam até as 4 da manhã, com ela chegando em casa cheirando a fumaça de cigarro e tequila barata, alegando que era um evento de networking. Havia a maneira como ela guardava o telefone como se fosse um segredo de estado, hábito que começou da noite para o dia. O telefone estava sempre virado para baixo e ela atendia ligações em outro cômodo. Não sou um cara ciumento. Meu trabalho exige que eu tenha confiança absoluta nas pessoas ao meu redor. É a única forma de sobreviver. Tentei estender essa mesma confiança a ela. Quando eu levantava minhas preocupações, ela lançava uma granada verbal de palavras da moda da psicologia pop. Eu não estava expressando meus sentimentos. Eu estava sendo inseguro. Eu não estava pedindo respeito. Eu estava sendo controlador. Eu não era seu parceiro. Eu era uma ameaça à sua autonomia. O chupão, porém, era diferente. Isso não era um sinal de alerta. Isso era um incêndio de 5 alarmes. Esperei ela acordar. Não gritei. Não a acusei. Apenas sentei na beira da cama e esperei. Quando seus olhos finalmente se abriram, apontei para o pescoço dela. O que é isso? Perguntei, minha voz calma. Ela instintivamente levantou a mão e tocou o local, os olhos se arregalando em pânico ao sentir a pele sensível. Ela não podia ver, mas sabia. Ela saltou da cama e correu para o espelho do banheiro. Ouviu uma maldição abafada. Ela voltou para o quarto, com um olhar desafiador e irritado. Esse era seu movimento padrão quando era pega em uma mentira, atacar com força esmagadora. É só um hematoma, disse ela. É um chupão, Sarah, respondi, minha voz ainda calma. Não insulte minha inteligência. Tá bom, retrucou. É isso. Estávamos dançando. As coisas ficaram um pouco loucas. Não é grande coisa. Com quem você estava dançando? Perguntei. Então veio a frase, aquela que mudaria tudo. Ela cruzou os braços, me olhando com puro desprezo, como se eu fosse quem tivesse feito algo de errado. Não preciso responder isso, disse ela, a voz carregada de indignação. Não seja tão possessivo. Meu corpo é meu. Apenas a olhei. Todas as pequenas mentiras, todo o desrespeito, todas as noites fora e segredos. Tudo se concentrou naquela única declaração perfeita e hipócrita. Ela queria a liberdade de ter seu corpo marcado por outros homens enquanto desfrutava da segurança e conforto da vida que o proporcionava. Ela queria todos os benefícios de um relacionamento sem nenhuma lealdade. Meu treinamento entrou em ação. Manter a calma. A avaliar a situação. E identificar a ameaça. A ameaça estava clara. Toda a base do nosso relacionamento era uma mentira. A sentir lentamente. Você está absolutamente certa, disse eu. Seu corpo é realmente seu. E minha vida, meus recursos, minha energia e meu futuro são meus. Ela piscou, claramente esperando uma briga, uma explosão de ciúme que pudesse usar para se fazer de vítima. Mas eu havia passado anos correndo para dentro de prédios em chamas.
Sabia que o pânico mata mais pessoas que o próprio fogo. A calma era minha arma. Levantei-me da cama e caminhei até a cômoda onde guardava meus documentos importantes. Sarah me observava, confusa, enquanto eu abria a gaveta e retirava minha apólice de seguro de vida. $1,5 milhão. Uma quantia considerável para alguém da minha idade, mas necessária no meu ramo. Os bombeiros não vivem para sempre. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz perdendo um pouco daquela arrogância desafiadora. Exercendo minha autonomia sobre meu próprio corpo e minha própria vida, respondi, pegando meu telefone. Assim como você fez ontem à noite. Liguei para minha corretora de seguros. Era cedo, mas Karen sempre atendia meus telefonemas. Bombeiros aprendem a valorizar as pessoas que estão disponíveis quando precisamos. Oi Karen, é o Mike. Preciso fazer uma alteração na minha apólice. Sim, quero trocar o beneficiário. De Sarah Mitchell para meu irmão, David. Sarah ficou pálida. Mais pálida que a pele onde aquela marca roxa se destacava como um farol de desrespeito. Pode ser feito hoje mesmo? Perfeito. Obrigado. Desliguei o telefone e a encarei. Ela estava parada ali, de camisola, com os braços ainda cruzados, mas agora tremendo ligeiramente. Você não pode fazer isso, ela murmurou. Claro que posso. É meu corpo, minha vida, minha escolha. Não é isso que você acabou de me ensinar? Mike, seja razoável. Estamos falando de uma noite que saiu um pouco do controle. Não, a interrompi. Estamos falando de meses de mentiras. Estamos falando de desrespeito sistemático. Estamos falando de você vivendo em meu apartamento, usando meus recursos, dormindo na minha cama, enquanto deixa outros homens marcarem seu pescoço. Ela tentou se aproximar, mas eu recuei. Estamos falando de você transformar nossa relação em uma piada enquanto eu trabalhava a turnos duplos para pagar suas contas de cartão de crédito. Lembra das compras no shopping na semana passada? $400 em roupas que, pelo visto, você está usando para impressionar outros homens. A realidade começou a bater. Vi nos olhos dela o momento exato em que ela compreendeu que havia calculado errado. Que havia apostado tudo na minha tolerância infinita e perdido. Mike, podemos conversar sobre isso. Conversar? Ri, mas não havia humor na minha voz. Sarah, passamos os últimos 6 meses conversando. Ou melhor, eu conversava e você me dava lições sobre toxicidade masculina e controle. Fui até o closet e peguei uma mala. Comecei a colocar as roupas dela dentro, metodicamente, sem pressa. O que está fazendo agora? Respeitando sua autonomia. Você quer liberdade? Está na hora de você ter toda a liberdade do mundo. Não pode me expulsar assim. Na verdade, posso. Este apartamento é meu. A escritura está no meu nome. Você nunca pagou um centavo de aluguel, utilities ou qualquer outra despesa. Legalmente, você é uma convidada. E convidados que desrespeitam a casa são convidados a se retirar. Ela se sentou pesadamente na cama, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Não era só sobre o seguro de vida. Era sobre tudo. A estabilidade, a segurança, o conforto. O apartamento no bairro nobre, a conta conjunta que eu mantinha sempre abastecida, o carro que ela usava nos fins de semana. Você está sendo cruel, ela sussurrou. Não, Sarah. Cruel seria eu fazer o que você fez comigo. Cruel seria eu mentir, trair sua confiança, desrespeitar você publicamente e depois usar jargões psicológicos para fazer você se sentir culpado por se importar. Continuei arrumando suas coisas. Cada peça de roupa, cada produto de beleza, cada pequena lembrança de nossa vida juntos. Tudo metodicamente empacotado. Onde vou morar? Isso não é mais problema meu. Você tem seu novo emprego, seus novos amigos, sua nova vida. Tenho certeza de que o cara que deixou essa marca no seu pescoço ficará feliz em ajudar. Ela começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento genuíno, mas lágrimas de pânico. Lágrimas de alguém que finalmente entendeu o custo real de suas escolhas. Mike, por favor. Foi um erro. Foi só uma vez. Podemos superar isso. Parei de arrumar suas coisas e me virei para ela. Sarah, não foi só uma vez. Foi uma série de escolhas conscientes. Você escolheu mentir. Você escolheu desrespeitar nosso relacionamento. Você escolheu me tratar como um idiota que ia aceitar qualquer coisa porque era conveniente ter alguém bancando sua vida. Eu te amo, ela disse, desesperada. Não, você não ama. Você ama a segurança que eu proporcionava. Você ama não ter que se preocupar com contas, aluguel ou responsabilidades. Você ama ter uma base estável enquanto explora suas opções. Fechei a mala e a coloquei no chão. Mais amor?
Amor real? Pessoas que se amam não fazem isso uma com a outra. Pessoas que se amam não humilham um parceiro e depois usam psicologia barata para justificar a crueldade. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Mais calculista. E se eu disser que posso mudar? Que isso nunca mais vai acontecer? Era exatamente o que eu esperava. O último movimento no playbook. A promessa vazia. Sarah, você já mudou. Se transformou exatamente na pessoa que escolheu ser. Uma pessoa que acredita que merece todos os benefícios de um relacionamento sem nenhuma das responsabilidades. Peguei meu telefone novamente. Vou ligar para o David para te ajudar a levar suas coisas. Você tem até o fim da tarde para sair. Você não pode fazer isso comigo. Posso e estou fazendo. Assim como você fez comigo durante meses. A diferença é que sou honesto sobre isso. O telefone tocou 3 vezes antes do David atender. Mike? Cara, são 7 da manhã. Tudo bem? Preciso de um favor, mano. Você pode vir aqui ajudar a Sarah a levar as coisas dela? Ela está se mudando hoje. Silêncio do outro lado da linha. David me conhecia bem o suficiente para entender que algo sério havia acontecido. Claro. Vou pegar o caminhão. Chego em 1 hora. Sarah me olhava com uma mistura de descrença e crescente desespero. Era como assistir alguém perceber que a ponte que acabará de atravessar estava desmoronando atrás de si. Mike, você não entende. Meu trabalho. Eu preciso de estabilidade. Não posso simplesmente sair assim. Você deveria ter pensado nisso antes de deixar outro homem marcar você como propriedade dele. Fui até a cozinha e comecei a fazer café, mantendo a rotina matinal como se fosse um dia qualquer. Mas não era. Era o primeiro dia do resto da minha vida sem Sarah, e eu me sentia estranhamente em paz. Ela me seguiu, ainda de camisola, ainda tocando inconscientemente a marca no pescoço. Você está fazendo isso porque está machucado. Entendo. Mas quando se acalmar, vai perceber que está sendo irracional. Parei de mexer o café e me virei para ela. Irracional? Sarah, deixe-me contar uma história. Semana passada, no quartel, recebemos uma chamada. Casa pegando fogo na Elm Street. Quando chegamos, o dono estava parado na calçada, gritando que havia deixado uma vela acesa na mesa da sala, mas que não era nada demais. Que o fogo ia se apagar sozinho. Ela me olhava, confusa sobre onde eu queria chegar. Sabe o que aconteceu com aquela casa? O quê? Queimou até o chão. Porque quando você ignora os sinais de incêndio, quando você normaliza o perigo, quando você convence a si mesmo que pequenos problemas vão se resolver sozinhos, você acaba perdendo tudo. Voltei a mexer o café. Esse chupão no seu pescoço? Não é o fogo, Sarah. É só a fumaça. O fogo são os meses de mentiras, desrespeito e manipulação. E eu não vou ficar aqui esperando minha vida queimar até o chão. Mas eu posso mudar. Pode. Mas não vai ser aqui, e não vai ser comigo. Algumas pontes, quando queimam, não podem ser reconstruídas. O interfone tocou. David havia chegado mais rápido do que eu esperava. É o David, disse, apertando o botão para liberar a entrada. Sarah correu para o quarto para se vestir. Podia ouvir seus soluços abafados através da porta. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentia pena. Mas a parte maior, a parte que havia sido sistematicamente desrespeitada e manipulada, sentia apenas alívio. David bateu na porta alguns minutos depois. Meu irmão mais novo, 2 anos mais jovem, mas sempre foi o mais sensato entre nós dois. Cara, ele disse, me abraçando. O que aconteceu? Apontei discretamente para o meu próprio pescoço, fazendo o gesto universal de um chupão. Seus olhos se arregalaram e depois se estreitaram de raiva. Filha da puta, ele murmurou. Linguagem, eu disse, tentando aliviar o clima. Tem uma dama presente. Onde ela está? Se arrumando. Provavelmente tentando cobrir a evidência. David balançou a cabeça, incrédulo. Cara, sinto muito. Sei o quanto você investiu nesse relacionamento. É vida que segue. E obrigado por ter vindo tão rápido. Sarah saiu do quarto vestindo uma blusa de gola alta e calça jeans. Havia aplicado uma camada espessa de base no pescoço, mas a marca ainda era visível se você soubesse onde procurar. Oi, David, ela disse, forçando um sorriso. David apenas acenou com a cabeça, frio e profissional. Onde estão as coisas? Mostrei as malas que havia preparado. Não eram muitas. Sarah nunca havia se mudado completamente para cá, sempre mantendo um pé na porta, como percebi agora. Isso é tudo?
Tem mais algumas coisas no banheiro e na cozinha, Sarah disse, sua voz pequena. Enquanto David carregava as malas para o elevador, ela fez uma última tentativa. Mike, por favor. Podemos pelo menos conversar sobre isso adequadamente? Quando você estiver menos emocionado. Sarah, não estou emocionado. Estou sendo prático. Você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Você está jogando fora 3 anos. Não, interrompi. Você jogou fora 3 anos. Eu só estou parando de fingir que ainda temos alguma coisa para salvar. David voltou para buscar o resto. Ela tem para onde ir? Ele me perguntou baixinho. Não é mais nosso problema, respondi. Mas Sarah ouviu. Vou ficar com a Jéssica por enquanto, ela disse, defensiva. Jéssica, uma das amigas solteiras do trabalho. Uma das que provavelmente a encorajaram nessa jornada de autodescoberta. Perfeito, disse David. Jéssica pode ajudá-la a explorar sua autonomia corporal. Sarah ficou vermelha. Você contou para ele? Contei o básico. Que você estava exercendo sua liberdade corporal com outros homens enquanto vivia às minhas custas? Não foi assim. Foi exatamente assim, Sarah. E agora vai poder continuar fazendo isso com total liberdade. Parabéns. David terminou de carregar as últimas coisas. Voltou para nos despedir. Pronto. Está tudo no caminhão. Sarah me olhou uma última vez, e pela primeira vez desde que a conheci, não consegui ler sua expressão. Talvez fosse arrependimento genuíno. Talvez fosse apenas pânico pela perda da segurança financeira. Não importava mais. Mike. Tchau, Sarah. Coy disse. Ela hesitou por um momento, como se fosse dizer algo mais. Depois simplesmente pegou a bolsa e saiu. David ficou alguns minutos depois que ela foi embora. Você está bem? E estranhamente, sim. Melhor do que estive em meses. Você amava ela. Amava a pessoa que pensei que ela era. Mas essa pessoa, se é que existiu, morreu há muito tempo. Quem ficou era só alguém usando nossa história como cobertura para fazer o que queria. David assentiu. E o seguro de vida? Você realmente mudou? Já está processado. Você é meu novo beneficiário. Parabéns, agora tem motivos financeiros para torcer pela minha morte. Ele riu, o primeiro momento de leveza do dia. Cara, vou rezar para você viver para sempre agora. $1,5 milhão de dólares é muita responsabilidade. Depois que ele foi embora, fiquei sozinho no apartamento pela primeira vez em 2 anos. Era estranho como o espaço parecia maior, mais limpo, mais meu. Fui até o espelho do banheiro onde Sarah havia descoberto sua marca de vergonha. Olhei para meu próprio reflexo. Mesmo rosto, mesmos olhos, mas algo havia mudado. Havia uma clareza ali que não existia há meses. Meu telefone tocou. Mensagem de Sarah. Por favor, reconsidere. Podemos conversar quando você se acalmar. Digitei uma resposta, depois apaguei. Digitei outra, apaguei novamente. Finalmente, bloqueei o número. Não havia nada mais para conversar. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. 3 anos de vida compartilhada não desaparecem sem deixar fantasmas em cada canto. A xícara de café dela ainda estava na pia da manhã anterior. O shampoo dela ainda estava no chuveiro. Pequenos lembretes de uma vida que eu havia permitido que se desintegrasse aos poucos. Mas em vez de melancolia, senti algo que não experimentava há meses, paz. Passei o resto da manhã limpando. Não porque o apartamento estivesse sujo, mas porque precisava apagar os últimos vestígios de Sarah. Joguei fora o shampoo, o condicionador, os produtos de skincare caros que ela deixava espalhados pelo banheiro como marcações territoriais. Cada item descartado era um peso a menos nos ombros. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Mike? É a Jéssica. A amiga de Sarah. Claro. Oi, Jéssica. Olha, sei que vocês dois tiveram uma briga, mas não acha que está exagerando? Sarah está devastada. Jéssica, vou ser bem direto. Sarah traiu nossa confiança de forma sistemática por meses. O que aconteceu hoje foi apenas a gota d'água. Mas ela disse que vocês só discutiram por causa de um hematoma bobo. Um hematoma bobo? Ri, mas não havia humor na minha voz. Jéssica, esse hematoma bobo era um chupão de outro homem no pescoço da minha namorada. E quando questionei, ela me deu uma aula sobre autonomia corporal. Silêncio do outro lado da linha. Eu não sabia que era isso. Claro que não sabia. Sarah tem o hábito de recontar histórias de forma conveniente.
Mike, ela realmente está arrependida. Acha que vocês poderiam pelo menos. Jéssica, vou te poupar de ser mensageira. Não há nada para conversar. Sarah fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Ela tem todo o direito de viver como quiser, mas não na minha casa e não às minhas custas. Desliguei antes que ela pudesse responder. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Desta vez era um número que eu reconhecia, o trabalho de Sarah. Alô? Mike? É o Brad, colega da Sarah. Brad. O nome que Sarah mencionava com frequência crescente nas últimas semanas. Sempre casualmente, sempre no contexto de projetos de trabalho. Começava a fazer sentido. Oi, Brad. Cara, sei que não nos conhecemos bem, mas Sarah está meio mal aqui no trabalho. Ela disse que vocês terminaram meio bruscamente. Brad, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem conhecimento de alguma marca no pescoço da Sarah hoje? Silêncio longo. Muito longo. Eu. Cara, não sei do que você está falando. Interessante. Porque tenho certeza de que você sabe exatamente do que estou falando. Mike, olha. Não, Brad. Você olha. Vocês dois são adultos e livres para fazer o que quiserem. Mas façam longe de mim e da minha vida. E da próxima vez que quiserem brincar de relacionamento, talvez seja melhor não fazer isso enquanto um de vocês ainda está morando com outra pessoa. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. 2 ligações em 1 hora. Sarah estava mobilizando todo mundo para tentar me convencer a reconsiderar. Era exatamente o tipo de manipulação que eu deveria ter reconhecido meses atrás. Decidi dar uma volta. Precisava sair do apartamento, respirar ar fresco, processar tudo o que havia acontecido. Peguei as chaves e desci para a garagem. Foi quando vi Sarah no estacionamento, sentada no carro dela, o carro que eu havia ajudado a financiar quando o dela quebrou no ano passado. Ela estava chorando, o telefone grudado na orelha. Nossos olhares se cruzaram através do para-brisa. Ela rapidamente desligou o telefone e saiu do carro. Mike, espera. Parei e me virei para ela. Sarah, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Não pode terminar assim. Pode e vai. Você fez suas escolhas. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Você não pode jogar fora tudo que construímos por causa de um erro. Um erro? Minha voz subiu de tom pela primeira vez no dia. Sarah, você passou meses mentindo para mim. Meses saindo com outros caras. Meses me fazendo de idiota. E quando finalmente fui confrontado com evidência física, você me deu uma aula sobre como eu estava sendo possessivo. Eu sei que errei. Não, você não sabe. Porque se soubesse, não teria passado a manhã inteira mobilizando amigos para me ligar e tentar me convencer de que eu estava exagerando. Ela ficou pálida. Você achou que eu não ia descobrir que a Jéssica e o Brad me ligaram? Achou que eu não ia conectar os pontos? Mike. Deixe-me adivinhar. Você contou para eles que tivemos uma briga boba por causa de um mal-entendido. Omitiu a parte sobre estar transando com seu colega de trabalho. Ela começou a chorar mais forte. Não foi assim. Não transamos. Foi só. Foi só o quê, Sarah? Só uns amassos? Só umas pegadas? Só um chupão de outro homem marcando você como território dele? Você está sendo cruel. Não, estou sendo honesto. Coisa que você não foi comigo em meses. Ela tentou se aproximar, mas eu recuei. Mike, por favor. Eu te amo. Sei que cometi erros, mas podemos superar isso. Casais superam coisas piores. Casais verdadeiros superam, Sarah. Pessoas que se respeitam mutuamente superam. Mas nós não somos um casal de verdade há muito tempo. Somos apenas 2 pessoas dividindo um espaço. Sendo que uma delas estava vivendo uma mentira. E isso não é verdade. É sim. E você sabe disso. Por isso que não consegue me olhar nos olhos direito desde que acordou hoje cedo. Ela finalmente me encarou diretamente. O que preciso fazer para você me perdoar? A pergunta me pegou desprevenido. Não pela pergunta em si, mas pela forma como ela foi feita. Não era arrependimento genuíno. Era negociação. Ela ainda estava tentando encontrar um jeito de contornar as consequências das próprias ações. Sarah, você está fazendo a pergunta errada. Como assim? A pergunta não é o que você precisa fazer para eu te perdoar. A pergunta é, que tipo de pessoa você quer ser?
Porque a pessoa que você tem sido nos últimos meses, a pessoa que mente, trai, manipula e depois usa jargões psicológicos para fazer o parceiro se sentir culpado por se importar, essa pessoa eu não consigo perdoar. Não porque não queira, mas porque ela não existe mais. Eu sou a mesma pessoa. Não, não é. E sabe de uma coisa? Talvez isso seja bom para você. Talvez você precise descobrir quem realmente é quando não tem alguém bancando sua vida e absorvendo suas mentiras. Subi no meu carro. Mike, espera. Abaixei o vidro. Sarah, vai para casa. Vai para onde quer que você esteja morando agora. Reflete sobre as escolhas que fez. E da próxima vez que estiver em um relacionamento, lembra-se deste momento. Lembra-se de como se sente perder alguém que você realmente amava por causa da sua própria estupidez. Você me amava? A amava. Passado. E você destruiu isso de forma sistemática, consciente e deliberada. Liguei o carro. Tchau, Sarah. Saí do estacionamento deixando-a parada ali, finalmente sozinha com as consequências das próprias escolhas. Dirigi sem destino por quase 1 hora, apenas processando. As ruas da cidade pareciam diferentes, como se eu estivesse vendo tudo com olhos novos. Não era tristeza o que sentia. Era uma espécie de clareza brutal, como quando você finalmente remove um curativo de uma ferida e vê a cicatriz que se formou por baixo. Parei em um café que costumávamos frequentar, Sarah e eu. A garçonete, uma mulher de meia-idade chamada Ruth, me cumprimentou com um sorriso. Oi, Mike. Cadê a Sarah hoje? Não está mais conosco, respondi simplesmente. Ruth me olhou com aquela expressão de quem não sabe se deve perguntar mais ou deixar passar. Café preto, como sempre. Na verdade, hoje vou querer um expresso duplo. E um daqueles sanduíches de pastrami. Era meio-dia de terça-feira, e eu estava celebrando. Não o fim do relacionamento, mas o fim da farsa. Enquanto esperava o pedido, meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Mike, sou eu. Pedi emprestado o telefone da Jéssica. Por favor, me dê uma chance de explicar tudo direito. Sarah. Bloqueei o número. 2 minutos depois, outro número desconhecido. Sei que você está bravo, mas somos adultos. Podemos resolver isso conversando. S. Bloqueei novamente. Ruth trouxe meu café e sanduíche. Você parece diferente hoje, ela disse, hesitante. Como assim? Mais leve. Como se tivesse tirado um peso dos ombros. Ri. É uma boa observação, Ruth. Muito boa. Comi devagar, saboreando cada mordida. Não lembrava da última vez que havia realmente prestado atenção na comida. Nos últimos meses, as refeições tinham se tornado mecânicas, interrompidas por mensagens de Sarah sobre onde ela estava ou porque chegaria tarde mais uma vez. Meu telefone tocou. Desta vez era minha mãe. Oi, mãe. Mike, querido. A Sarah me ligou. Ela está muito chateada. Disse que vocês terminaram? Suspirei. Sarah havia escalado a situação para minha família. Mãe, sim, terminamos. E antes que você comece a me dar conselhos sobre perdão e relacionamentos, deixa eu te contar o que aconteceu. Contei tudo. O chupão, as mentiras, os meses de desrespeito, a manipulação psicológica. Minha mãe ficou em silêncio durante toda a explicação. Meu Deus, ela finalmente disse. Mike, eu não sabia. Ela me disse que vocês brigaram porque você estava sendo possessivo. Claro que foi isso que ela disse. Querido, sinto muito. Você fez a coisa certa. Obrigado por dizer isso, mãe. Aquela menina sempre me pareceu um pouco calculista. Seu pai e eu comentávamos isso às vezes, mas não queríamos interferir. Por que nunca disseram nada? Porque você parecia feliz. E achávamos que talvez estivéssemos sendo injustos com ela. Vocês não estavam sendo injustos. Estavam sendo observadores. Ela vai tentar voltar. Você sabe disso, né? Provavelmente. Mas não vai conseguir. Boa. Você merece alguém que te respeite. Depois que desliguei, senti algo que não experimentava há muito tempo, o apoio incondicional da família. Sarah havia tentado usar minha própria mãe contra mim, e havia fracassado miseravelmente. Terminei o almoço e decidi passar no quartel. Não estava no horário, mas queria ver os caras, falar com pessoas que me conheciam de verdade. O capitão Morrison estava na sala de comando quando cheguei. Jensen. Que surpresa! Não está de folga hoje? Estou, capitão, só queria dar uma passada. Tudo bem em casa?
Morrison era um veterano de 30 anos no corpo de bombeiros. Havia visto homens lidarem com todo tipo de crise, e tinha um instinto apurado para detectar problemas. Na verdade, não tem mais casa para se preocupar. Sarah e eu terminamos hoje. Ele levantou as sobrancelhas. Quer conversar sobre isso? Contei a versão resumida. Morrison ouviu sem interromper. Cara, lamento ouvir isso. Mas pelo seu tom de voz, parece que você está em paz com a decisão. E estou. Mais em paz do que estive em meses. Às vezes a parte mais difícil não é tomar a decisão certa, mas aceitar que deveria ter tomado ela há muito tempo. Exato. E ela está tentando voltar? Como um tornado. Já mobilizou amigos, colegas de trabalho, até minha mãe. Morrison riu. O desespero faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. Só não deixe isso te amolecer. Não vou deixar. Boa. Agora, já que você está aqui, que tal ajudar o Martinez com a manutenção do caminhão? Ele está sozinho lá e reclamando da vida. Passei as próximas 3 horas trabalhando no quartel, fazendo manutenção, organizando equipamentos, conversando com os colegas. Era reconfortante estar cercado de pessoas que entendiam responsabilidade, lealdade e trabalho em equipe. Quando finalmente voltei para casa, já eram 6 da tarde. Havia 7 mensagens de voz no meu telefone fixo. Sarah havia descoberto que eu bloqueara o celular dela. Deletei todas sem ouvir. Por volta das 8, alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico e vi Sarah parada no corredor, segurando um buquê de flores e uma garrafa de vinho. Não abri a porta. Mike, sei que você está aí. Seu carro está na garagem. Permaneci em silêncio. Por favor, só me dê 5 minutos. 5 minutos para explicar tudo. Nada. Mike, eu larguei o Brad. Terminei tudo com ele. Disse que foi um erro terrível e que nunca mais quero vê-lo. Interessante. Ela havia admitido que havia algo para terminar. Mike, por favor. Fui até a porta e falei através dela, sem abrir. Sarah, você acabou de admitir que havia algo entre você e Brad para terminar. Obrigado por confirmar o que eu já sabia. Não foi nada sério. Para você, talvez não. Mas foi sério o suficiente para você mentir sobre isso por semanas. Foi sério o suficiente para ele marcar você. Foi sério o suficiente para você humilhar nosso relacionamento. Por favor, só abre a porta. Podemos conversar como adultos. Adultos não mentem sistematicamente para seus parceiros. Adultos não traem a confiança e depois tentam usar manipulação psicológica para evitar as consequências. Mike. Sarah, vou falar isso uma vez, e quero que você entenda bem, e não há nada que você possa dizer que vá mudar minha decisão. Nada. Você queimou esta ponte tão completamente que nem as cinzas restaram. Você não pode dizer isso. Tivemos 3 anos juntos. Você jogou esses 3 anos no lixo quando decidiu que sua liberdade era mais importante que nossa confiança mútua. Ouvi ela começar a chorar do outro lado da porta. Mike, eu imploro. Só me dê uma chance de consertar isso. Algumas coisas não podem ser consertadas, Sarah. Algumas traições são permanentes. Eu vou mudar. Talvez você mude. Espero que mude. Mas não vai ser aqui, e não vai ser comigo. Essa versão de você, a versão que mente, trai e manipula, ela matou a Sarah que eu amava. E você não pode ressuscitar os mortos. Ficou em silêncio por um longo momento. Mike, por favor. Não me faça implorar na porta do seu apartamento. Ninguém está te fazendo fazer nada, Sarah. Você escolheu vir aqui. Assim como escolheu tudo mais que te trouxe até este momento. E se eu fizer terapia? E se eu conseguir ajuda? Fico feliz que você esteja considerando isso. Mas faça por você, não por mim. Porque nós já acabamos. Ouvi passos se afastando da porta. Depois, o som do elevador. Olhei pela janela e a vi na calçada, ainda segurando as flores murchas. Discando o telefone com desespero crescente. Fechei as cortinas e liguei a TV. Era hora de começar a viver minha vida de novo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha e tinha dormido a noite inteira. 8 horas completas, sem interrupções, sem o telefone tocando às 2 da manhã com Sarah voltando de um evento de networking, sem o barulho dela chegando bêbada e tentando não fazer ruído, e falhando miseravelmente. Fiz café em silêncio, saboreando a paz. Era quarta-feira, meu dia de folga, e pela primeira vez em meses não tinha que ajustar meus planos de acordo com os caprichos de Sarah. Por volta das 10, meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Desta vez, atendi por curiosidade. Alô? Mike? Aqui é o Ryan,
Do escritório da Sarah. Outro colega de trabalho. Sarah estava realmente mobilizando todo o arsenal. Oi, Ryan. Cara, sei que você e a Sarah estão passando por uns problemas, mas ela está realmente mal aqui no trabalho. Mal mesmo. Acho que vocês deviam tentar resolver isso. Ryan, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sabe alguma coisa sobre Sarah e Brad? Silêncio constrangedor. Eu. Não sei do que você está falando. Ryan, todo mundo no escritório sabe que eles estavam se pegando há semanas. Vocês acham que eu sou idiota? Mike, cara, não é assim. É exatamente assim. E sabe o que é mais patético? Vocês todos sabiam e ficaram me vendo de otário, bancando a vida de uma mulher que estava me traindo publicamente. Cara, você está sendo muito duro. E estou sendo honesto. Coisa que nenhum de vocês foi comigo. Sarah disse que vocês tinham um relacionamento aberto. A frase saiu antes dele conseguir se controlar. Pronto. A verdade tinha vazado. Relacionamento aberto? Minha voz estava perigosamente calma. Ryan, em que momento eu participei dessa conversa sobre relacionamento aberto? Eu. Quer dizer. Ela disse. Ela mentiu. Para vocês e para mim. E vocês todos compraram a mentira porque era conveniente para vocês acharem que estava tudo bem ela transando com colegas de trabalho. Mike. Ryan, vou te dar um conselho de graça. Da próxima vez que alguém disser que tem um relacionamento aberto, talvez vocês devessem confirmar com ambas as partes antes de se tornarem cúmplices de uma traição. Desliguei o telefone e imediatamente o bloqueei. Relacionamento aberto. Sarah havia contado para o escritório inteiro que tínhamos um relacionamento aberto. Tinha inventado uma mentira elaborada para justificar sua traição e me fazer parecer o vilão por ter mudado as regras quando descobri. Era genial, na verdade. Psicopática, mas genial. Decidi que precisava sair de casa. As paredes estavam começando a fechar, e eu precisava de ar fresco para processar essa nova camada de traição. Fui ao shopping. Não para comprar nada específico, apenas para estar entre pessoas que não conheciam minha história, não tinham opinião sobre meu relacionamento e não iam me ligar tentando me convencer de nada. Estava passando pela praça de alimentação quando vi uma cena familiar em uma jovem, provavelmente uns 25 anos, chorando ao telefone enquanto um cara mais velho tentava se afastar dela. Ela estava implorando, se desculpando, prometendo mudar. Ele estava cansado. Via isso nos ombros dele, na forma como evitava olhá-la diretamente. Era o cansaço de alguém que havia dado chances demais e finalmente chegado ao limite. Por um momento, vi Sarah e eu naquela cena. A diferença era que eu havia chegado ao meu limite antes de me tornar aquele homem público e constrangido. Meu telefone vibrou. Mensagem de texto de um número que não reconheci. Mike, sou eu de novo. Preciso te contar a verdade sobre tudo. Posso ir aí hoje à noite? Sarah. Digitei uma resposta rápida, a verdade? Você inventou para seu escritório inteiro que tínhamos um relacionamento aberto para justificar sua traição. É essa a verdade? A resposta veio quase instantaneamente. Como você soube disso? Pronto. Nem negou. Nem tentou explicar. Apenas quis saber como eu havia descoberto sua mentira mais recente. Digitei, Sarah, pare de me contactar. Cada nova mentira que descubro só confirma que tomei a decisão certa. Por favor, deixe eu explicar. Não foi assim que aconteceu. Claro que não foi. Nunca é, né? Tchau, Sarah. Bloqueei mais um número. Voltei para casa determinado a seguir em frente. Passei o resto da tarde organizando minhas coisas, redescobrindo espaços do apartamento que haviam se tornado território de Sarah ao longo dos anos. Abri gavetas que não mexia há meses e encontrei coisas minhas que havia esquecido que existiam. Livros que Sarah dizia que eram muito técnicos ou muito chatos. CDs que ela achava muito barulhentos. Hobbies que eu havia abandonado para passar mais tempo com ela, tempo que ela estava usando para sair com outros caras. Por volta das 6, estava no meio de uma limpeza profunda quando alguém bateu na porta. Mais uma vez. Desta vez era Jéssica. Vi pelo olho mágico. Mike, sou eu, Jéssica. Sei que você não quer falar com Sarah, mas preciso conversar com você. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Jéssica. Mike, ela está mal, realmente mal. Não comeu nada desde ontem, não parou de chorar. Acho que você precisa saber disso. E por que eu preciso saber disso? Porque vocês se amavam. Porque 3 anos não podem simplesmente acabar assim. Jéssica, 3 anos não acabaram assim. 3 anos acabaram com meses de mentiras, traição e manipulação.
O que aconteceu ontem foi apenas o momento em que eu parei de fingir que ainda tínhamos alguma coisa. Ela cometeu um erro. Ela inventou para o escritório inteiro que tínhamos um relacionamento aberto para justificar estar transando com colegas de trabalho. Isso não é um erro, Jéssica. É uma campanha sistemática de mentiras. Jéssica ficou pálida. Ela não me contou isso. Claro que não contou. Assim como não te contou sobre os meses de mentiras. Assim como não te contou que quando confrontei ela sobre o chupão, ela me deu uma aula sobre autonomia corporal em vez de admitir a traição. Mike. Jéssica, você parece uma pessoa decente. Mas você está sendo manipulada assim como eu fui. Sarah é muito boa em recontar histórias de forma a parecer a vítima. Ela disse que você mudou o beneficiário do seguro de vida por vingança. Mudei porque percebi que não fazia sentido deixar $1,5 milhão para alguém que não me respeitava nem tinha lealdade comigo. Você deixaria sua herança para alguém que te trai? Jéssica ficou em silêncio. Jéssica, vou te dar o mesmo conselho que dei para todo mundo que me ligou. Se vocês querem ajudar Sarah, ajudem ela a entender as consequências das próprias ações. Ajudem ela a crescer como pessoa. Mas não tentem me convencer a voltar para um relacionamento baseado em mentiras e desrespeito. E se ela realmente mudar? Se ela realmente mudar, vai ser ótimo para o próximo cara. Mas não vai ser comigo. Jéssica assentiu lentamente. Sabe de uma coisa? Acho que você está certo. Eu só. Ela é minha amiga, sabe? Não quero vê-la sofrendo. Entendo isso. Mas às vezes o sofrimento é a única coisa que força as pessoas a realmente mudarem. Depois que Jéssica foi embora, senti que havia atravessado outro marco. Mesmo as amigas de Sarah estavam começando a entender que eu não estava sendo cruel ou irracional. Estava apenas recusando a ser tratado como idiota. Fiz janta para mim mesmo, um luxo que não tinha há meses, já que Sarah sempre queria pedir comida ou sair para comer. Cozinhei um bife, preparei legumes, abri uma cerveja boa. Jantei devagar, saboreando cada mordida, ouvindo música que eu gostava sem ter que negociar com os gostos de outra pessoa. Era estranho como a solidão podia ser tão reconfortante quando você finalmente parava de tentar preencher o vazio com a pessoa errada. 6 meses depois, minha vida havia encontrado um ritmo que eu não experimentava há anos. O apartamento estava verdadeiramente meu novamente, não havia mais produtos femininos espalhados, não havia mais compromissos sociais que eu não queria, não havia mais mentiras para navegar. Havia começado a namorar de novo. Nada sério, apenas encontros casuais com mulheres que entendiam honestidade e comunicação direta. Era refrescante descobrir que relacionamentos podiam ser simples quando ambas as pessoas eram adultas de verdade. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi uma ligação inesperada. Era a Jéssica. Mike? Sou eu, Jéssica. Sei que já faz um tempo, mas... preciso te contar uma coisa. Oi, Jéssica. Tudo bem? Não exatamente. É sobre Sarah. Suspirei. Pensei que essa fase da minha vida havia ficado definitivamente no passado. Jéssica, se ela está mandando você me ligar novamente. Não, não é isso. Na verdade, é o oposto. Mike, você precisa saber o que ela anda falando sobre você. Isso despertou minha atenção. O que você quer dizer? Ela está espalhando mentiras. Mentiras sérias. Está dizendo para todo mundo que você era abusivo. Controlador, que ela teve que fugir de você. Está inventando histórias sobre como você a ameaçava. Senti meu sangue esfriar. Jéssica, você tem certeza disso? Tenho. Ela postou no Instagram Stories ontem, falando sobre relacionamentos tóxicos e homens perigosos. Não mencionou seu nome diretamente, mas qualquer um que conhece vocês dois sabe que está falando de você. E você acredita nela? Mike, eu estive lá naquele dia quando você conversou comigo na sua porta. Vi como você tratou a situação. Vi como você foi respeitoso mesmo estando machucado. Se você fosse abusivo ou perigoso, não teria agido daquele jeito. Jéssica, obrigado por me contar isso. Tem mais. Ela conseguiu um emprego novo, numa empresa melhor, inclusive. E está contando para os colegas de trabalho novos a mesma história. Que você era um namorado abusivo que ela conseguiu escapar. Por que ela faria isso? Porque funciona, Mike. As pessoas sentem pena dela, a tratam como uma sobrevivente corajosa. Ela está ganhando simpatia e atenção com essa narrativa. E ninguém questiona a história? Algumas pessoas questionam. Especialmente quando ela comete deslizes e contradiz a própria versão. Mas a maioria compra a história porque é mais fácil acreditar na vítima do que investigar. Desliguei o telefone sentindo uma raiva fria que não experimentava há meses.
Sarah não estava apenas seguindo em frente, estava ativamente destruindo minha reputação para construir uma nova identidade como vítima. Passei os próximos dias pesquisando discretamente. Descobri que as mentiras de Sarah eram mais extensas do que Jessica havia contado. Ela não estava apenas se pintando como vítima, estava me pintando como predador. Em fóruns online sobre relacionamentos abusivos, havia posts detalhados, com detalhes suficientemente vagos para não configurar calúnia legal, sobre o ex-namorado bombeiro que era perigosamente possessivo e emocionalmente manipulador. No LinkedIn, havia posts sutis sobre superação de traumas e recomeços depois de relacionamentos tóxicos. Sarah havia transformado nossa história em uma campanha de marketing pessoal, usando minha profissão e detalhes específicos suficientes para que qualquer um que nos conhecesse soubesse que estava falando de mim. Mas Sarah havia cometido um erro fatal, havia subestimado minha capacidade de documentação e minha rede de contatos. Comecei devagar. Primeiro, salvei screenshots de todos os posts e comentários que consegui encontrar. Depois, comecei a contatar pessoas que conheciam nossa verdadeira história. David, meu irmão, foi o primeiro. Cara, você precisa processar essa mulher por difamação. Talvez. Mas primeiro quero tentar uma abordagem diferente. Como assim? Sarah sempre foi boa em recontar histórias, mas nunca foi boa em manter versões consistentes. E ela esqueceu que eu conheço pessoas que estavam lá quando tudo aconteceu. Comecei a construir um dossiê. Conversei com Morrison, meu capitão, que confirmou que eu nunca havia demonstrado sinais de comportamento abusivo ou controlador no trabalho. Pelo contrário, era conhecido pela calma e racionalidade em situações de crise. Conversei com nossos amigos mútuos, que confirmaram que Sarah havia admitido para eles, em várias ocasiões, que tinha liberdade total no relacionamento e que eu nunca questionava nada. Consegui declarações escritas de colegas do quartel que confirmavam meu caráter histórico profissional. Mas a peça central do meu plano veio de uma fonte inesperada, em Brad. Aparentemente, o relacionamento de Sarah com Brad havia seguido um padrão familiar. Ele me procurou 3 semanas depois da ligação de Jessica. Mike? Aqui é o Brad. Sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas... Brad, o que você quer? Cara, preciso me desculpar. E preciso te contar o que Sarah anda fazendo. E estou ouvindo. Ela está fazendo a mesma coisa comigo que fez com você. Mentindo, manipulando, inventando histórias. E agora que terminei com ela, ela está espalhando mentiras sobre mim também. Que tipo de mentiras? As mesmas que está espalhando sobre você. Que eu era abusivo, controlador. Que ela teve que escapar de mim. E você tem provas disso? Tenho screenshots de conversas onde ela admite ter traído você múltiplas vezes, não só comigo. Tenho mensagens onde ela se vangloria de ter conseguido te fazer de idiota por meses. Brad não estava oferecendo essas informações por bondade. E estava assustado. Sarah havia ameaçado fazer com ele o mesmo que estava fazendo comigo, destruir sua reputação profissional com acusações de abuso. Brad, você está disposto a formalizar isso? Testemunhar se necessário? Cara, eu só quero que ela pare de espalhar mentiras sobre mim. Se isso ajudar você também, ótimo. Passei mais 2 semanas construindo um caso sólido. Não apenas contra as mentiras de Sarah, mas mostrando um padrão consistente de comportamento manipulativo e mentiroso. Então, implementei minha estratégia. Primeiro, criei um documento detalhado com toda a documentação, screenshots, declarações de testemunhas, evidências das inconsistências nas histórias de Sarah, tudo organizado cronologicamente. Depois, mandei esse documento para 3 pessoas específicas, o RH da empresa nova de Sarah, seu chefe direto, e a coordenadora do grupo de apoio online onde ela estava mais ativa espalhando suas mentiras. Não fiz isso para destruí-la profissionalmente. Fiz para proteger minha própria reputação e estabelecer um registro da verdade. A reação foi rápida. O RH da empresa de Sarah me ligou 2 dias depois. Senhor Jensen? Aqui é a Marina, do RH da TechStart Solutions. Recebemos sua documentação sobre a senhora Mitchell. Sim. Precisamos confirmar algumas informações. A senhora Mitchell fez várias alegações sobre você durante o processo de contratação, alegações que foram levadas em consideração para uma promoção recente. Que tipo de alegações? Ela disse que você havia tentado sabotar a carreira dela em retaliação pelo término do relacionamento. Usou isso como evidência de que havia superado adversidades e merecia uma posição de liderança. Sarah havia literalmente conseguido uma promoção baseada em mentiras sobre mim. Marina, tudo o que precisa saber está na documentação que enviei. Tenho testemunhas dispostas a formalizar declarações se necessário. Entendemos. Apenas para confirmar, você está disposto a participar de uma investigação formal se necessário? Completamente disposto. 1 semana depois, Jessica me ligou novamente. Mike, não sei o que você fez, mas Sarah perdeu a promoção.
E está em revisão disciplinar no trabalho. Apenas estabeleci os fatos. Ela está furiosa. Está dizendo que você está perseguindo ela, que isso é assédio. Jéssica, eu não contactei Sarah nenhuma única vez desde que ela saiu do meu apartamento há 6 meses. Apenas respondi quando outras pessoas me contactaram com mentiras que ela estava espalhando. Ela quer te processar. Ela pode tentar. Mas vai ser difícil explicar como defender minha própria reputação com evidências documentadas constitui assédio. Sarah realmente tentou processar. Seu advogado me contactou 2 semanas depois, alegando assédio sistemático e interferência maliciosa em perspectivas de emprego. Meu advogado, que consegui através do Sindicato dos Bombeiros, riu quando viu a documentação. Mike, essa mulher não tem caso algum. Na verdade, você teria um caso muito forte por difamação contra ela. Não quero processar ninguém. Só quero que ela pare de mentir sobre mim. Bem, depois que mostrarmos essa documentação para o advogado dela, tenho certeza de que ela vai parar. E parou. O advogado de Sarah retirou todas as alegações depois de ver a evidência. Mais importante, ela parou de postar sobre relacionamentos abusivos e removeu todas as referências indiretas a mim de suas redes sociais. Brad me ligou 1 mês depois para agradecer. Cara, ela parou de espalhar mentiras sobre mim também. Não sei como você conseguiu, mas obrigado. Apenas estabeleci a verdade, Brad. A verdade tem uma forma de falar por si só. Você vai processar ela por difamação? Não. O objetivo nunca foi destruí-la. Era apenas parar as mentiras e proteger minha reputação. Você é mais generoso que eu seria. Não é generosidade, Brad. É estratégia. Se eu processasse, isso se tornaria uma batalha pública que duraria anos. Desta forma, o problema está resolvido e posso seguir em frente com minha vida. 6 meses depois disso, 1 ano completo desde que Sarah saiu do meu apartamento, recebi uma mensagem inesperada. Era de Sarah. Mike, sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso me desculpar. Eu estava errada. Sobretudo. Você não merecia o que fiz, e definitivamente não merecia as mentiras que espalhei depois. Estou fazendo terapia agora, terapia de verdade, não apenas para conseguir simpatia. Estou aprendendo sobre meus padrões de comportamento e assumindo responsabilidade pelas minhas ações. Não espero perdão, e não estou pedindo para voltarmos. Só queria que você soubesse que reconheço que você é um homem bom que merecia muito melhor do que recebeu de mim. Espero que você seja feliz. Li a mensagem várias vezes. Parecia genuína, mas Sarah sempre havia sido boa com palavras. Não respondi. 2 semanas depois, Jéssica me ligou. Mike, Sarah se mudou. Voltou para a cidade natal dela. Disse que precisava começar do zero, longe de todas as mentiras que havia contado. Como ela está? Diferente. Mais humilde, eu acho. Ela admitiu para mim que inventou as histórias sobre você ser abusivo. Disse que estava com tanta raiva e vergonha que queria te fazer sofrer também. E agora? Agora ela parece entender a gravidade do que fez. Ela perguntou se eu achava que você algum dia a perdoaria. O que você disse? Disse que perdão não era algo que ela deveria esperar, mas algo que ela precisava aprender a viver sem? Boa resposta. Mike, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não a destruiu completamente quando teve a chance? Você tinha evidência suficiente para arruinar a vida dela. Pensei na pergunta por um momento. Jéssica, por que destruir Sarah não ia consertar o que ela fez comigo? Não ia me devolver os meses que perdi, não ia apagar as mentiras que ela contou. Mas estabelecer a verdade e proteger minha reputação, isso era algo que eu podia controlar. Você não sente raiva? Senti. Muita raiva. Mas raiva é como carregar carvão quente esperando jogá-lo em alguém. No fim, você é o único que se queima. Você acha que ela realmente mudou? Não sei, e não é mais minha responsabilidade descobrir. Sarah precisa aprender a viver com as consequências das próprias escolhas. E eu preciso viver minha vida. Hoje, quase 2 anos depois, posso dizer que tomei a decisão certa naquela manhã quando vi o chupão no pescoço de Sarah. Não apenas a decisão de terminar o relacionamento, mas a decisão de como lidar com as consequências. Estou namorando uma enfermeira chamada Liz há 8 meses. Ela é direta, honesta, e entende que relacionamentos são construídos na confiança mútua. Quando ela sai com amigas, me manda mensagens durante a noite. Quando chega em casa tarde, me conta sobre a noite. Não porque eu peço, mas porque é assim que pessoas que se respeitam se comportam. Sarah me ensinou uma lição valiosa e, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é deixá-los enfrentar as consequências das próprias ações.
E às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo é recusar a aceitar menos do que merece. Minha vida hoje é simples, honesta e pacífica. Não há dramas, não há mentiras, não há manipulação. É exatamente como um relacionamento adulto deveria ser. E se Sarah realmente mudou, como Jéssica sugere, então talvez ela também tenha aprendido essa lição. Espero que sim, pelo bem do próximo homem que decidir confiar nela. Mas essa é a história dele para contar, não a minha. Minha história termina aqui, com um homem que aprendeu que amor próprio às vezes significa ter coragem de caminhar sozinho até encontrar alguém que mereça caminhar ao seu lado.